paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Calma aí, não passa o culto agora não. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Ó, hoje eu coloquei um terno, uma gravata, né? Foi todo ajeitado pro culto, né? Pro Senhor, né? Tudo é pro Senhor. A gente se veste tão bem para ir num casamento, a gente se veste tão bem para ir numa formatura, né? Então eu acredito que todo culto é uma formatura, né? Uma transformação que a gente passa. Então a gente procura ali, né, a roupa melhor que tem para ir na casa do Senhor, né? Hoje o culto foi uma bênção, foi uma maravilha. Por quê? Porque Jesus estava lá, né? Quando nós vamos para a casa de Deus para contemplar a presença dele, ninguém vai te atrapalhar. Não tem palavra que te atrapalha, não tem gesto que te atrapalha. Quando o seu foco está no Senhor, todos os cultos são maravilhosos. Amém? Se você concorda, dá um joinha aí, né? E aí eu cheguei aqui em casa, estou aqui no meu quartinho de oração, né? Tem aqui alguns violões, tem rosa, tem azul, tem teclado, tem um som também, tem algumas coisas aqui, né? Mas não é isso que eu quero falar para os irmãos, não. Salmos 27, versículo 4. O salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa e contemplar a tua formosura. Amém? Eu te pergunto agora, você tem algum problema na sua vida? Você tem alguma causa difícil de resolver na sua vida? Não precisa me responder, mas a resposta eu te dou. Vai para a casa do Pai. Na casa do Pai, ele sempre tem a solução para os teus problemas, né? Quando o pai percebe que o filho veio para contemplar ele, quando o pai percebe que o filho veio para matar a saudade, para vê-lo, para sentir, ele transmite bênção sobre a nossa vida, né? A gente vê na palavra de Deus que uma mulher encurvada foi para casa, foi para a sinagoga, e ali quando ela se deparou com Jesus, ela era encurvada, ela se endireitou e foi curada. Era uma enfermidade que havia 18 anos, um espírito de enfermidade na vida dela. Então ela foi curada. E então nós também somos curados quando nós vamos na casa do Senhor, né? O salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa e contemplar a sua formosura. Eu estou aqui em casa agora, mas daqui a pouco um cachorro começa a latir, uma moto passa, um carro passa. Então eu sempre tiro um pouco da minha atenção, né? Mas quando eu vou para a casa do Senhor, né, Deus o tempo todo está falando comigo. Veja bem, quando eu vou na casa de Deus, o irmão chega e diz: a paz do Senhor, e pega a minha mão. Já foi um sinal de Jesus. O outro olha e dá um sorriso. Também já falou comigo. Às vezes, um irmão, né, vem me dar um abraço. Jesus falou comigo de novo, né? E às vezes um irmão vem, uma pessoa está servindo água, traz um copo de água para mim, falou comigo de novo, Jesus. E aí Jesus fala assim: agora eu vou falar através da oração. Aí a igreja começa com aquele fervor de oração, né? Se eu não ficar olhando para os irmãos que estão do lado, se eu ficar olhando para os irmãos que estão do lado, eu não vou falar com Deus. Vou ficar preocupado com quem está, como está vestido, como está fazendo. Mas quando eu fecho meus olhos e falo: Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor e vou te buscar aqui agora. Eu quero sentir sua presença todos os dias, igual o salmista diz, Salmo 27, versículo 4. Aí você começa a sentir através da oração, a igreja toda orando, e você começa aquele fervor, de repente você começa a arrepiar e sentir aquela presença forte de Deus, né? Depois vem um momento de louvor. Os louvores começam e já está cheio, né? Porque você orou, aí vem um louvor, aquele louvor, você vai sentindo ali o poder de Deus, Deus falando com você novamente através do louvor. Falou na oração, falou no louvor, falou na hora que você chegou, e depois vem a palavra. Aí a palavra você fica mais cheia ainda da presença de Deus, né? Aí você percebe que quando você chegou na igreja, você chegou com tantos problemas, tanta coisa para resolver. Às vezes você foi arrastado, você não tinha nem força para ir. E no decorrer do culto, você já esqueceu. Esqueceu dos seus problemas, esqueceu
de tudo. E no decorrer do culto, você recebe a cura, a libertação, a transformação, né? Você começa a se envolver. E aí o Espírito de Deus entra sobre você. E ele fica mais forte do que a sua carne. Porque a carne dói, a carne chora, a carne fica magoa, né? A carne entristece. Mas o Espírito de Deus vivifica. O Espírito de Deus se alegra, mesmo em meio à tristeza, à alegria, né? É mais forte. Então, vale a pena. Aí, nesse momento, tem tantas pessoas que queriam ter uma igreja para ir e não tem. Tem tantas pessoas que estão acamadas no hospital. Outros em lugares que não tem uma casa de Deus para ir. E Deus é tão maravilhoso que Ele usa uma pessoa para falar com toda a igreja. A palavra dele é igual a espada, é fiel, irmão. Uns levanta, outros transforma, outros restaura. E aí você vê a importância de ir para a casa do Senhor. Quem tem sua família, pega a esposa ali, os filhos e vai, maravilhoso. Tem um carrinho, vai. Mas quem não tem família, está sozinho, pode ter certeza. Você pode não ter uma mãe, pode não ter um pai, pode não ter um amigo, um irmão. Mas quando você chega na casa do Senhor, Jesus ele se apresenta de várias formas para você. Ele se apresenta como Pai, vem aquele Senhor, te dá um sorriso e diz a paz do Senhor. Te apresenta como mãe, vem aquela senhora, te dá um abraço. Né? Te apresenta como amigo, aquele amigo que vem com um sorriso e fala, ô irmão, que bom ver você aqui hoje, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então Deus o tempo todo está falando conosco. Mas é muito importante a gente ir para a casa do Pai, a gente estar firme na presença do Pai. Amém. Então faça isso, vai para a casa de Deus, busca o Senhor. Na casa do Pai tem aquelas pessoas, tem todo tipo de irmão, né? Tem aquele irmão mais amigo, aquele irmão que se afasta mais, tem aquele irmão que sorri mais, tem aquele contador de história. A casa do Pai é assim. Nem todos nós somos iguais, né? Nem todos nós somos iguais. Na verdade, nós não somos iguais. Mas quando nós estamos dentro da casa do Pai, focado na palavra, todos nós passamos a ser iguais. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir sobre nós. Porque o Espírito Santo de Deus ele traz benignidade, né? Ele traz a bondade, a perseverança, ele traz o amor, a paciência, né? Ele traz o perdão, né? Então ele traz muita coisa, tá? Então eu deixo essas palavras para você. Se você gostou, compartilhe. Se você acha que é mais ou menos assim, né? Contemplar, ir para a casa de Deus. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai a Ele enquanto Ele está perto. Então vai para a casa de Deus, tá bom? Pai do Senhor Jesus, boa noite e durmam todos com Deus. Deus te abençoe. Se gostou, compartilhe o vídeo, tá? Coloca lá um likezinho lá e vamos romper em fé. Deus abençoe.